أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Sheinazin diz: o primeiro passo para nós é chamar as pessoas ao amor de Nosso Senhor. Nós temos estudos que tratam sobre o amor de Allah e amar Allah. Podemos nos reunir com todos de todas as religiões sobre isso. Todos que acreditam em Allah Todo-Poderoso. Se reunir aqui é suficiente. Então o acordo pode vir passo a passo. Em segundo lugar, estamos dizendo que é o mandamento de Allah, Subhanahu wa Ta'ala, Deus glorioso exaltado, amar todas as pessoas em geral. Individualmente não podemos forçar uma pessoa a gostar de outra, mas ela deve concordar em princípio em gostar de todas as pessoas boas. Nós temos estudos sobre amor ao próximo. O direito está sempre em alta, o errado está sempre nas trevas. Então, comentando, ademais de outros assuntos que são abordados aqui, nesta passagem de hoje, que já mencionamos nos estudos anteriores, destacamos a frase: podemos nos reunir com todos, de todas as religiões, para tratar sobre o amor a Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isso nos remete que nós, muçulmanos, podemos e devemos participar de encontros ecumênicos para levar o Islã a todos e levar o Islã mais longe. Não tem problema em levar o Islã a encontros ecumênicos, ao contrário, é positivo. Por isso nós, da Ordem Naqshbandi, estamos em 3 entidades interreligiosas: a Casa das Religiões Unidas, o COMPAS, Conselho da Assembleia Legislativa do Paraná para a Paz, e a SINTEC, Associação Interreligiosa de Ensino. Nessa última, por exemplo, já escrevemos alguns textos sobre o Islã e sobre o sufismo, que foram divulgados, através desta associação, para todos os estudantes do ensino público do Paraná. Mas vemos o que autoridades do Islã sunita clássico Veremos, enfim, o que autoridades do Islã sunita clássico falam sobre encontros ecumênicos, para que nós baseemos isso de acordo com o Islã sunita clássico. Então, tomaremos agora um artigo de Fethullah Gulen, que é um teólogo turco, especialista na Akida Maturidi, ou enfim, na escola de crença Maturidi, que é uma das 2 escolas de crença do Islã sunita clássico. Nós temos estudos sobre o assunto, quem quiser pode solicitar esses estudos sobre Akida Maturidi, ou qualquer outro estudo que nós mencionarmos. Esse erudito, Fethullah Gulen, também, além de seguir Akida Maturidi, ele segue a Madhhab Hanafi, que também é a mesma que seguimos. Nós, Naqshbandis, de maneira geral, seguimos a Madhhab Hanafi, que é a escola de jurisprudência Hanafi, e também seguimos a escola de crença Maturidi. Temos estudos também sobre Madhhab, escolas de jurisprudência, e isso torna ele e nos torna Ahlus Sunnah wal Jama'ah, quer dizer, muçulmanos sunitas clássicos. Temos estudos do que é o Islã sunita clássico. Então, Fethullah Gulen é considerado como um dos mais influentes eruditos islâmicos de nosso tempo. Na síntese do artigo dele, que se chama Apelo Ecumênico do Islã para o Diálogo, que resumimos aqui, ele diz: 14 séculos atrás, o Islã fez o maior chamado ecumênico que o mundo já viu. O Alcorão chama o povo do livro, cristãos e judeus principalmente. Esse chamado começa com La Nam, na declaração de fé, La ilaha illallah, não há Deus senão Deus, Deus único. Mais do que um comando para fazer algo positivo, é um chamado para não fazer certas coisas, para que os seguidores das religiões reveladas possam superar sua separação mútua. Representava a declaração mais ampla sobre a qual os membros de todas as religiões poderiam concordar. Com essa chamada, caso essa chamada fosse rejeitada, os muçulmanos deveriam responder: sua religião é para você, minha religião é para mim.
Sura 109, Ayah 6, Sura Kafirun, né? Ou seja, se você não aceitar esse chamado, nós nos entregamos a Deus. Continuaremos no caminho que aceitamos e deixaremos você seguir seu próprio caminho. Emalil Hamid Yazir, um famoso intérprete turco do Alcorão, fez as seguintes observações interessantes sobre esse versículo. Ele disse: foi mostrado como várias consciências, nações, religiões e livros podem se reunir em uma consciência essencial e palavra de verdade. E como o Islã ensinou aos seres humanos um caminho tão amplo, aberto e verdadeiro de salvação e lei de liberdade. Foi demonstrado plenamente que isso não se limita aos árabes ou não árabes. O progresso religioso é possível não por consciências estreitas e separadas umas das outras, mas por serem universais e amplas. O Islã nos deu essa amplitude de consciência, esse amplo caminho de salvação e essa lei de liberdade para nós como presente. Então aqui ele está dizendo que sim, é possível, né, estarmos juntos com outras pessoas em outras religiões, porque o Islã ensinou isso no Corão. O Islã chamou a humanidade para isso. E ele cita esse outro estudioso de tafsir, de interpretação do Corão, de outra época, né, para mostrar que ele também tinha essa opinião de que a palavra do Islã é uma palavra de salvação que deve ser levada para todas as pessoas, árabes ou não árabes. Todos podem receber essas palavras que são universais, quer dizer, são para todas as pessoas. Continuando o artigo dele, ele diz: Bediüzzaman Said Nursi explica esse escopo mais amplo do Islã a partir de uma observação contemplativa que ele teve na mesquita Bayezid, em Istambul. Uma vez eu pensei, agora são as palavras de Said Nursi, né? Uma vez eu pensei sobre o pronome nós no verso: só a ti nós adoramos e só a ti nós pedimos ajuda. Sura 1, Ayah 5, Sura Al-Fatiha, né? E meu coração procurou a razão pela qual nós foi usada no lugar de eu. De repente descobri a virtude e o segredo da adoração congregacional daquele pronome nós. Eu vi que ao fazer minha oração com a congregação da mesquita Bayezid, cada indivíduo na congregação se tornou uma espécie de intercessor para mim. E enquanto eu recitasse o Corão lá, todos testemunhariam por mim, quer dizer, no dia do juízo, né? Tive coragem da grande e intensa servidão da congregação para apresentar minha insuficiente servidão ao tribunal divino. Quer dizer, ele está novamente falando sobre o tribunal de Allah subhanahu wa ta'ala, está se remetendo ao dia do juízo, novamente. Nós temos tudo sobre o dia do juízo. De repente, outra realidade se revelou. Todas as mesquitas de Istambul se uniram e ficaram sob a autoridade da mesquita de Bayezid. Tive a impressão de que eles me confirmaram em minha causa e me incluíram em sua oração. Naquela época, eu me vi na mesquita terrena, em fileiras circulares ao redor de Kaaba. Eu disse: louvado seja o Senhor dos mundos. Eu tenho tantos intercessores, eles estão dizendo a mesma coisa que eu digo em minha oração e me confirmando. Quando esta realidade foi revelada, senti que estava orando em frente à abençoada Kaaba. Aproveitando essa situação, tomei essas fileiras de adoradores como testemunhas e disse: eu testemunho que não há Deus senão Deus. La ilaha illallah, né? Novamente, testemunho que Muhammad é o mensageiro de Deus. Confiei esse testemunho de fé à sagrada pedra negra. Ao deixar essa confiança, de repente, outro véu se abriu. Vi que a congregação em que eu estava era separada em 3 círculos. O primeiro círculo era uma grande congregação de muçulmanos crentes e aqueles que acreditavam na existência e na unidade de Deus. No segundo círculo, vi que todas as criaturas estavam realizando a maior oração de invocação de Deus. Cada classe ou espécie estava ocupada com sua própria invocação e litanias únicas a Deus. E eu estava entre aquela congregação. No terceiro círculo, vi um reino surpreendente que era
pequeno por fora, mas na realidade grande do ponto de vista do dever que desempenha de sua qualidade. Dos átomos do meu corpo aos sentidos externos, havia uma congregação ocupada com servidão e gratidão. Temos estudos sobre servidão e gratidão. Em suma, o pronome nós, na expressão nós adoramos, nessa passagem do Corão, mencionada, Surah Al-Fatiha, Ayah 5, apontava para estas três congregações. Imaginei nosso profeta, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, o tradutor e propagador do Alcorão em Medina, de onde ele se dirigia à humanidade dizendo: ó humanidade, adore-se o Senhor. Sura 2, Ayah 21. Com todos os outros ouvi sua ordem em meu espírito, e como eu, todos nas três congregações responderam com a frase: somente a você adoramos. Então, acaba aqui esse artigo que trouxe esse lindo exercício imaginativo desse muçulmano ao tentar compreender essa passagem quando ele estava refletindo sobre ela na linda mesquita de Bayazid em Istambul. Aliás, temos um estudo sobre Bayazid Bistami, que foi o sexto mestre da Ordem Naqshbandi e foi quem foi homenageado, digamos assim, no nome dessa mesquita, né? Mas alguém pode nos falar: mas há hadizes que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, fala para não cumprimentarem judeus e cristãos. É por isso que os wahhabis e salafis não os cumprimentam. Muito menos estão em encontros ecumênicos com eles. Então o Islã nos ensina aos muçulmanos a estarem longe de outras pessoas, de outras religiões? Claro que não é a resposta para essa pergunta. Essas coisas são deformações de interpretações dos wahhabis e salafis. Tomemos sobre isso um artigo de Abu Amin Elias, que é um estudioso sunita tradicional e professor de estudos sobre Oriente Médio no Yakin Institute, em Abu Dhabi, no Emirados Árabes. Ele disse sobre o assunto: sempre que lemos uma narração sobre o profeta, precisamos entendê-la dentro de seu contexto histórico, teológico e moral. Uma dessas narrações, mal compreendidas, diz respeito a como tratar as pessoas do livro, judeus e cristãos e outros não muçulmanos, ao cruzar com eles numa estrada. Abu Huraira relatou que o mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos estejam com ele, disse: não inicie saudações aos judeus e cristãos. Quando você encontrar qualquer um deles na estrada, faça-o seguir o caminho mais estreito. Hadith Sahih, idêntico forte, Muslim, 2167. Na superfície, parece que os muçulmanos estão sendo ordenados a serem rudes com os outros. No entanto, o profeta fez essa declaração a seus companheiros quando eles estavam partindo para enfrentar uma tribo judaica que havia acabado de violar seu tratado de paz. Então, abrindo parênteses, meus irmãos, esse hadith não foi dito pelo profeta, sallallahu alaihi wasallam, de maneira geral. Ele foi dito pelo profeta, sallallahu alaihi wasallam, em uma situação particular, na qual os judeus de Medina haviam declarado guerra contra os muçulmanos. Então os muçulmanos, em um estado de guerra, não deveriam cumprimentar os judeus nesta situação, neste contexto. Naquele estado, no estado de guerra. Então, continuando o artigo, Ibn al-Qayyim, o lema Ahlus Sunnah do século XIII, quer dizer, ele seguia uma única escola de jurisprudência e seguia uma única escola de crença, Akida. Ele foi um grande o lema, sábio do século XIII para o século XIV, e inclusive ele elogiava o sufismo em vários livros e dizia, por exemplo, que Ansari era o Sheikh al-Akbar, o grande sheikh da religião islâmica, sendo que Ansari era um sufi. Então, Ibn al-Qayyim comenta essa tradição dizendo: disse que esse hadith do profeta, sallallahu alaihi wasallam, que nós estamos mencionando, ocorreu em uma situação específica, quando eles estavam marchando para a tribo de Quraizah. E Ibn Qayyim disse isso no livro Zad al-Mad 2.388. Versões autênticas dessa tradição, narradas por outros companheiros, tornam esse contexto claro. Abu Abdurrahman al-Juhani relatou: o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: em verdade, amanhã estou cavalgando contra os judeus.
Por isso não os cumprimente com paz, e se eles o cumprimentarem com paz, então diga, e sobre você? Então esse hadith, que explica aquele hadith anterior, é Ibn Majah 3699, ele é Sahih, é uma narração autenticada de acordo com Al-Albani, em Sahih, outro colecionador Al-Jami, 2464, ele é também Sahih Ibn Majah 2999 e também Sahih, autêntico forte, Musnad Ahmed 26695. A partir deles, podemos entender que o comando para não iniciar saudações pacíficas e não acomodar seu caminho era específico para essas tribos hostis. Em outro contexto, os companheiros cumprimentavam com paz os não muçulmanos. Os muçulmanos, nesse caso, foram simplesmente instruídos a continuar marchando sem parar para acomodar essas pessoas. Mesmo assim, não era permitido aos muçulmanos ferir esses não muçulmanos enquanto caminhavam pelo caminho. Al-Qurtubi comenta essa tradição dizendo: o significado não é que, se os encontrarmos em uma estrada larga, devemos forçá-los a tomar sua borda mais estreita, pois isso os prejudicaria e fomos proibidos de prejudicá-los sem justa causa. Livro Fath al-Bari 1140. Não é permitido no Islã prejudicar alguém ou qualquer coisa sem uma causa justa. Deixá-los tomar a parte estreita da estrada era simplesmente um meio de evitar honrá-los, já que na época sua tribo mostrava hostilidade aos muçulmanos. Ibn Hajar comenta essa tradição dizendo: significa não desistir de sua parte da estrada para honrá-los e respeitá-los. Fath al-Bari 1140. Se honrássemos essas pessoas no momento de seus erros, isso apenas as encorajaria a cometer mais crimes. Um pouco de aspereza nesse contexto é, na verdade, um ato de amor e misericórdia, porque se destina a desencorajar seu mau comportamento. Isso se chama de amor duro. Em geral, o Islã nos encoraja a sermos gentis, mesmo com aqueles que são muito rudes conosco, desde que não estejam sendo violentos contra nós. Então, nós temos estudos sobre adab, sobre gentileza. Aisha relatou, o mensageiro de Allah, que é sallallahu alaihi wasallam, disse: em verdade, Allah é bondoso e ama a bondade em todos os assuntos. Esse é um hadith Sahih Bukhari, autêntico forte Bukhari 6528. O profeta fez essa declaração sobre um grupo de judeus que o amaldiçoou dentro de sua própria casa, dizendo a sua esposa para ser gentil e não amaldiçoá-los em retaliação. Em suma, a tradição de não iniciar saudações com não-muçulmanos e fazê-los usar o caminho estreito era específico ao contexto das hostilidades. Isso não significa que os não-muçulmanos devem ser prejudicados ou que devemos ser rudes com eles enquanto usam uma estrada, por exemplo. Em vez disso, a regra geral no Islã é ser gentil com os outros. Então, e assim acaba esse artigo, né? Irmãos e irmãs, wahhabis e salafis, de maneira geral, não participam de encontros ecumênicos, falam mal desse tipo de iniciativa, usam hadizes como estes mencionados, dizendo que não devemos, como muçulmanos, estarmos com outras pessoas de outras religiões. Eles dizem que não se deve cumprimentar e ser educado com outros de outras religiões. Mas tudo isso é fachada, pois eles estão estreitamente ligados aos Estados Unidos, à Inglaterra, a Israel, enfim, a grupos desses países sionistas. Nós temos tudo sobre o sionismo. Eles são ligados a eles econômica e militarmente, e até em espionagem. Trabalham juntos fazendo espionagem. Temos tudo sobre isso também. Então, eles têm uma fachada de que não falam com ninguém, mas nos bastidores eles falam com líderes de outros grupos para corroborar a destruição do Islã. Temos tudo sobre isso também. Nós não temos acordos econômicos, militares ou quaisquer outros com líderes de outras religiões para quaisquer fins nefastos. Não estamos sempre abertos, mas nós estamos sempre abertos ao diálogo respeitoso com todas as pessoas de todas as religiões. Quando nos chamam para explicar o Islã, em qualquer espaço ecumênico, nós vamos e explicamos o Islã para as pessoas. Mais uma vez, estamos provando a hipocrisia wahhabi salafi. Ingênuo é aquele que acredita nas palavras deles e os seguem. Deveriam estudar mais e se situarem no Islã. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos leve em várias direções para levarmos o Islã a todos os seres humanos.
Essas são as palavras e orientações do Alcorão, que é para toda a humanidade. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.